Oi, hoje eu vim ler um artigo nomeado Notas sobre o Anarquismo Insurrecionário. Esse artigo foi escrito por Sasha K. para Killing King Abbox, número 2. Tradução feita pelo Protop. Então, como sempre, começar aqui logo a leitura do artigo. O anarquismo insurrecionário não é uma solução ideológica para todos os problemas sociais, ou um produto no mercado capitalista de ideologias e opiniões, mas uma prática contínua, visando colocar um fim na dominação do Estado e na continuação do capitalismo, o que requer análises e discussões para avançarmos. Não buscamos uma sociedade ideal, nem oferecemos uma imagem utópica para o consumo público. Através da história, a maioria dos anarquistas tem sido anarquistas insurrecionários, exceto aqueles que acreditavam que a sociedade poderia se desenvolver ao ponto de o Estado ser deixado para trás. De uma maneira mais simples, isto significa que o Estado não vai meramente murchar até a morte. Portanto, os anarquistas devem atacar para que o Estado seja derrotado. O que é necessário é abrir a revolta e a propagação da subversão entre os explorados e os excluídos. Neste texto, abordaremos algumas implicações que nós e outros anarquistas insurrecionários temos traçado a partir deste problema em geral. Se o Estado não vai desaparecer por si próprio, como é que acabaremos com a sua existência? Isto é, portanto, primeiramente uma prática, e enfoque na organização do ataque. Estas notas de maneira alguma é um produto final e fechado. Esperamos que seja uma parte de uma contínua discussão. A maioria destas notas foram tiradas das antigas edições da revista Insurrection e panfletos da Elephant Editions. Primeira nota. O Estado não vai simplesmente desaparecer. Ataque. O Estado não vai definhar até o fim, como parece ser o que muitos anarquistas têm vindo a acreditar. E não apenas defenderem posições abstratas de espera, mas alguns abertamente condenando os atos daqueles para quem a criação de um mundo novo depende da destruição do velho. O ataque é a recusa da mediação, da pacificação, do sacrifício, da acomodação e da concessão. É através da ação e do aprender a agir, e não da propaganda, que nós iremos abrir caminho para a insurreição. Apesar da propaganda ter um importante papel de guia em clarificar modos de agir. Esperar apenas ensina a esperar. Em ação, aprende-se a agir. A força de uma insurreição é social, e não militar. A proporção de avaliar a importância de uma revolta generalizada não é o choque armado, mas no oposto, da amplitude da paralisia da economia, da normalidade. Segunda nota, alta atividade versus revolta controlada, da insurreição à revolução. Como anarquistas, a revolução é o nosso constante ponto de referência. Mas revolução não é um mito simplesmente para ser usado como um ponto de referência. Precisamente porque revolução é um evento concreto, que deve ser construído diariamente, através dos muitos esforços modestos, o que não tem todas as características libertadoras de uma revolução social em seu real sentido. Esses numerosos esforços modestos são insurreições. Desta forma, as revoltas da maior parte dos explorados e excluídos da sociedade e as minorias sensibilizadas politicamente abrem o caminho para um possível envolvimento numa crescente diversificação das camadas de explorados, gerando um fluxo de rebelião que pode levar à revolução. As lutas devem ser desenvolvidas, tanto em termos intermediários quanto a longo prazo. Estratégias claras são necessárias para possibilitar diferentes métodos a serem usados de um modo coordenado e frutífero. Ação autônoma. A organização de uma luta significa que aqueles que lutam são autônomos em suas decisões e ações. Isto é, o oposto de uma organização de síntese, as quais sempre tentam tomar o controle da luta. Lutas que são sintetizadas numa organização unificada são facilmente integradas à estrutura do poder da presente sociedade. Lutas auto-organizadas são por natureza incontroláveis quando são difundidas através do terreno social. Terceira nota, incontrolabilidade versus revolta conduzida ou controlada, a propagação do ataque. Nunca é possível ver a consequência de um determinado conflito em progresso. Mesmo um conflito pequeno pode ter as mais inesperadas consequências. A transição de várias insurreições limitadas e restritas para a revolução nunca pode ser garantida de antemão em seu processo por nenhum método. O que o sistema teme não é atos de sabotagem por si próprios. É como esses atos se propagam socialmente. Todo indivíduo proletarizado que dispõe dos mais modestos meios pode desenvolver seus próprios objetivos, sozinho ou juntamente com outros.
É materialmente impossível para o Estado e o capital policiar os aparatos de controle que operam por todo o território social. Qualquer um que realmente queira contestar a rede de controle pode fazer sua própria contribuição teórica e prática. O aparecimento da primeira corrente quebrada coincide com a propagação dos atos de sabotagem. As práticas anônimas da autolibertação social podem se espalhar por todo o campo, quebrando os códigos de prevenção colocados pelo poder. Pequenas ações, consequentemente, facilmente reproduzidas, requer meios não sofisticados, que são acessíveis a todos. São, pela sua grande simplicidade e espontaneidade, incontroláveis. Tais ações ridicularizam qualquer avançada tecnologia desenvolvida para a contra-insurgência. Quarta nota: conflito permanente versus mediação com forças institucionais. A conflitualidade deve ser vista como elemento permanente na luta contra o poder. Uma luta que carece deste elemento acaba nos empurrando para próxima da mediação com as instituições, acostumados aos hábitos de delegar e acreditar numa ilusão para emancipação via decreto parlamentar, ao ponto de participarem ativamente na exploração de nós mesmos. Talvez hajam razões individuais para se questionar sobre a tentativa de alcançar nossos objetivos por meios violentos. Mas quando a não-violência vem a ser elevada ao nível de um princípio inviolável, e quando a realidade é dividida em bons e maus, seus argumentos deixam de ter valor, e tudo é visto em termos de submissão e obediência. Os dirigentes do movimento anti-globalização, através do distanciamento e na denúncia de outros, têm deixado claro uma questão, que eles veem seus próprios princípios, o qual se sentem obrigados como uma justificativa de poder sobre o movimento como um todo. Quinta nota: ilegalidade. Insurreição não é meramente roubar bancos. O anarquismo insurrecionário não é uma ética de sobrevivência. Nós todos sobrevivemos de várias maneiras, frequentemente em acordo com o capital, dependendo de nossas posições sociais, nossos talentos e aptidões. Certamente não somos moralmente contra o uso de meios ilegais para nos libertar das correntes do escravismo assalariado, a fim de viver e conduzir nossos próprios projetos. Contudo, nós também não adoramos o ilegalismo, ou o revertemos em algum tipo de religião com mártires. Isto é apenas um meio, e muitas vezes útil. Organização informal, sem revolucionários ou ativistas profissionais, sem organizações permanentes. Dos partidos, sindicatos para auto-organizações. Existe profunda diferença no movimento revolucionário. A tendência anarquista em direção à qualidade da luta e da sua auto-organização e a tendência autoritária em direção à quantidade e à centralização. Organização é necessária para tarefas concretas. Portanto, somos contra partidos, sindicatos e organizações permanentes. Tudo que sintetiza a luta se torna um elemento de integração para o Estado e o capital. Seus propósitos vêm a ser a sua própria existência, no pior dos casos. Primeiro constrói a organização, então procuram ou criam uma luta. Nossa tarefa é agir. Organização é um meio. Portanto, somos contra a delegação de ações ou práticas para uma organização. Precisamos generalizar as ações que levam à insurreição. Nada de lutas controladas. Organizações não devem servir para defender certos interesses, mas sim para atacar certos interesses. Organizações informais são baseadas num número de camaradas ligados por uma afinidade em comum. Seu elemento propulsivo é sempre a ação. Quanto maior a amplitude e variações de problemas que tais camaradas vão enfrentar, como um todo, maior a afinidade será. Isto resulta que a real organização, a efetiva capacidade de agir juntos, conhecendo onde achar um ao outro, o estudo e a análise de problemas juntos e a passagem para a ação, tudo toma lugar em relação à afinidade estendida em como não há nada a se fazer com programas, plataformas, bandeiras ou partidos mais ou menos camuflados. A organização anarquista informal é, portanto, uma organização singular, que se aglutina em torno de uma afinidade comum. A minoria anarquista e os explorados e excluídos. Nós somos os explorados e excluídos, e dessa maneira nossa tarefa é agir. Ainda que alguém critique que toda ação não é parte do amplo e visível movimento social como atividade em nome do proletariado, seus conselhos são analisar e esperar, no lugar de atuar. Supostamente, nós não somos explorados juntamente com os explorados. Nossos desejos, nossa raiva e nossa fraqueza não são parte da luta de classe. Isto não é mais do que outra separação ideológica entre os explorados e os subversivos. A minoria anarquista ativa não é escrava dos números, mas continua atuando contra o poder, mesmo quando o conflito de classe se encontra em menor escala entre os explorados da sociedade.
A ação anarquista não deve, consequentemente, aspirar a organizar e defender o conjunto da classe explorada em uma ampla organização para cuidar da batalha do começo ao fim, mas deve identificar aspectos individuais da luta e considerá-los em suas conclusões de ataque. Devemos também nos distanciar da imagem estereotipada das grandes lutas de massa e do conceito de um crescimento infinito, de um movimento que está para dominar e controlar tudo. A relação com a multidão de explorados e excluídos não pode ser estruturada como algo que deva resistir com o passar do tempo. Ou seja, não deve se basear no crescimento sem fim e na resistência contra o ataque dos exploradores. Esta relação deve ter uma dimensão específica, mais reduzida, uma relação que seja decididamente de ataque e não de defesa. Podemos construir nossa luta de tal maneira que as condições de revolta possam emergir e o conflito latente possa se desenvolver e se conduzir adiante. Desta maneira, se estabelece um contato entre a minoria anarquista e a situação específica onde a luta pode ser desenvolvida. O individual e o social. Individualismo e comunismo, um falso problema. Abraçamos o melhor do individualismo e o melhor do comunismo. A insurreição começa com o desejo dos indivíduos em romper com as circunstâncias coagidas e controladas. O desejo de reapropriar a capacidade de criar sua própria vida, como acreditamos ser adequada. Isto requer que superem a superação entre eles e suas condições de existência. Onde alguns poucos privilegiados controlem as condições de existência, não será possível para a maioria dos indivíduos decidir realmente sua existência baseados nas suas decisões. A individualidade só poderá florescer quando o igual acesso às condições de existência seja uma realidade social. Esta igualdade de acesso é o comunismo. O que os indivíduos fazem com este acesso está limitado por eles mesmos e por aqueles que os rodeiam, de tal maneira que não existe igualdade ou identidade de indivíduos inerente a um real comunismo. O que nos força a buscar uma identidade ou a igualdade são os papéis sociais, impostos pelo sistema atual. Não existe contradição entre individualismo e comunismo. Nós somos os explorados, nós somos a contradição. Não há tempo para esperar. Certamente, o capitalismo contém profundas contradições que o empurram em direções a processos de ajustamentos e evolução, direcionados a evitar as crises periódicas que afligem o capital. Mas não podemos permanecer passivos na espera dessas crises. Quando elas acontecerem, elas serão bem-vindas se favorecerem o aceleramento de elementos que levam ao processo insurrecional. De qualquer maneira, como explorados, somos a contradição fundamental do capitalismo. Portanto, qualquer momento é sempre o momento perfeito para a insurreição. Precisamente por este motivo, podemos notar que a humanidade poderia ter acabado com a existência do Estado em qualquer momento da história. Uma ruptura na contínua reprodução desse sistema de exploração e opressão sempre é possível. Então é isso. Esse foi o artigo escrito pela Sasha K. Espero que todos tenham curtido a leitura e até mais.